Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição, nosso estudo diário. Hoje nós estamos na lição de quarta-feira, Filipe e Natanael. Aqui hoje nós vamos ver duas reações, uma reação de Filipe e uma reação de Natanael. Ontem provavelmente nós estudamos, se eu me lembro bem, foi dos discípulos que encontraram Jesus e passaram tempo com ele. Uma pergunta, uma reflexão que fica, quanto tempo nós passamos com Jesus no nosso dia a dia? E se passarmos o dia inteiro com ele, o que nós perguntaríamos? Qual seria o nosso assunto? Que fica essa reflexão aí, E hoje nós vamos estudar sobre duas reações. A lição de quarta-feira traz Filipe e Natanael. E a pergunta número 6 diz assim: o que Filipe acreditava em relação à identidade de Jesus? Vamos lá abrir nossas Bíblias em João 1, verso 43 até o verso 46. Eu marquei aqui para ficar mais rápido nosso estudo, nosso tempo também, que nós possamos aqui aproveitar bastante. Diz assim, João 1, 43 até o 46. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vamos separar aqui. Quem era Pedro e André? Eles eram discípulos de João. E agora eu vou voltar um pouquinho no verso 41. Vamos parar aqui em André e Pedro. Diz assim, no verso 41, no mesmo capítulo: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esses dois discípulos, quando nós fomos olhar o cabeçalho lá em cima, no verso 35, diz assim, dois discípulos de João Batista seguem a Jesus. Esses dois discípulos anunciaram para Filipe, que eles encontraram o Messias. Agora nós vamos ver o que? A reação de Filipe. Verso 45. Filipe encontrou Natanael. Natanael disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Vamos parar por aqui no verso 45. Qual foi a reação de Filipe? Ele disse: achamos aquele a quem as profecias disse, a quem Moisés falava. Mas do que Filipe estava falando? Que passagem bíblica ele estava se referindo? Vamos ver aqui a nossa Bíblia em Deuteronômio 18, do verso 18, no verso 15. No verso 15. A promessa do grande profeta. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunindo o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, voltando lá em Filipe, ele fez uma referência a quem? A Moisés. Vocês viram que Moisés falou? Que Deus suscitaria do meio deles um profeta. E esse profeta era Jesus Cristo. Seria semelhante a Moisés. Moisés foi semelhante a mim. E quando ele falou assim que não mais falaria com Deus e que não mais veria o fogo, é porque aqueles sinais, com o passar do tempo, iriam se acabar e Deus não iria mais, a partir do momento de Jesus Cristo, não iria mais estar no meio deles para sempre ali, como Deus fazia a sua presença com a Shekinah. Então Deus não iria, e por isso Jesus veio.
Ele veio para o quê? Para fazer esse elo entre o povo e Deus. Por isso que ele fala que ele é a escada de Jacó. Uma escada é o que? Ela liga um pavimento ao outro. O que essa escada representa? Jesus Cristo, que liga o céu à terra. Por meio de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai, por isso, pelo que ele fez na cruz. Então eles estavam se referindo a isso aqui. Essa foi a reação de Filipe. Agora vamos ver a reação de Natanael. Vamos continuar lendo? 1 João, no capítulo 1, no verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que à primeira vista, Natanael falou: pode porventura vir alguma coisa de Nazaré? Pode porventura? Sabe por que ele responde dessa forma? Não que ele não tinha motivos para pensar dessa forma, e também não que ele fosse incrédulo, mas porque aquela região onde Jesus nasceu era conhecido como um povo incrédulo, eles não criam muito. Então as pessoas tinham essa visão, principalmente quando era falado sobre vinda do Messias, quando era falado, né, de um Salvador que viria. Eles eram muito incrédulos e passavam, né, essas coisas na cabeça deles, e eles falaram: pode vir alguma coisa de Nazaré? Mas quando Jesus falou: antes de Filipe vir aqui, eu já tinha te visto aonde? Debaixo da figueira. Por que Jesus fez essa citação? Debaixo da figueira. Porque debaixo da figueira era o lugar secreto. Era o lugar onde somente Natanael sabia que alguém poderia vê-lo. A única pessoa que poderia vê-lo ali era Deus, era Jesus Cristo. Então por isso Jesus falou: eu te vi debaixo da fogueira. Era um lugar secreto onde ele procurava orar a Deus. É onde ele procurava entendimento da palavra de Deus, né? E é onde ele tirava tempo para estar com Deus. Por isso que ele falou: mestre, tu és realmente o Messias, tu és o mestre. Por isso que ele chamou de mestre. Tu és o Rei de Israel, sim. Ele confessou a Jesus, né, como seu Salvador. Ele acreditou, embora em sua primeira reação, não que ele não tinha motivo, porque ele não tinha visto Jesus, ele não tinha um contato físico. Como ele poderia, né, simplesmente chegar e falar: não, assim, vamos pensar dessa forma então, olhando da maneira humana. Mas quando Jesus falou: o lugar secreto onde tu me busca, eu sei onde é. E ali, quem sabe, né, ele estava orando, pedindo a Deus: me mostre realmente o Messias. Por isso que ele tinha um lugar secreto. E hoje essa lição fica pra gente a seguinte coisa: duas reações. Como é a nossa reação quando as pessoas falam sobre Jesus? Qual é a minha reação, né, quando eu recebo a palavra de Deus? Né, eu estou recebendo a Jesus Cristo como meu único Salvador? Eu aceito a palavra de Deus, aquilo que é falado? Eu tenho aceitado os ensinamentos de Jesus na minha vida? Amanhã tem uma lição, eu não vou poder estar com vocês, mas tem uma lição muito grande, que é a lição de Nicodemos. Prestem bem atenção na lição, nos detalhes da lição de amanhã. Se ela quer dizer alguma coisa, quando Jesus falou: é necessário nascer de novo. É necessário que você, Nicodemos, nasça novamente. Nicodemos era um cristão, ele acreditava em Deus, mas ele tinha que nascer de novo. E esse nascer de novo é para todos nós. Essa lição de hoje fica para nós: como eu estou recebendo a palavra de Deus na minha vida, os ensinamentos que Jesus tem colocado para mim. Será que eu vou ser como Filipe e Natanael, reconhecer Jesus como meu único Salvador? Fica esse pensamento. Aguardamos você no nosso canal amanhã, para que possamos também aprender
mais uma lição. Desde já, te agradeço a sua companhia, a sua presença, e eu vou lembrar de responder os comentários de hoje. Que Deus possa estar com você a cada minuto e a cada segundo de sua vida, em nome de Jesus. Amém.